Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Química e essa é uma videoaula exclusiva do site quefácil.com.br. Nessa videoaula, vou comentar 4 questões do vestibular 2013 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para facilitar a minha vida e a de vocês, vou ler as informações mais importantes do enunciado. Na primeira afirmação, ele fala sobre 2 substâncias, o fulereno e o grafeno, e diz que são constituídas exclusivamente por átomos do elemento carbono. Temos aqui uma situação típica de alotropia, que ocorre quando um elemento químico é capaz de formar mais de um tipo de substância simples, que é o caso. Na segunda afirmação, ele fala sobre o átomo de urânio de massa 238 e fala sobre o átomo de urânio de massa 235. Então nós temos átomos de urânio, um com o número de massa 238 e o outro com o número de massa de 235. Se formos à tabela periódica, veremos que o urânio possui número atômico 92, ou seja, ele possui 92 prótons. Os isótopos ocorrem quando temos átomos de um mesmo elemento químico, mesmo número atômico, mas, como eles possuem números de nêutrons diferentes, eles possuem números de massa diferentes. Então, nós temos os isótopos, o que nos dá a alternativa A de ácido acetil salicílico. Nós temos aqui uma reação entre hidróxido de cálcio e sulfato de amônio, formando sulfato de cálcio, o gás amônia e água. Ele quer saber qual é a substância participante da reação acima e corresponde ao diagrama que foi dado. Então é o seguinte: a passagem de estado sólido para o estado líquido corresponde ao ponto de fusão da substância. A passagem de estado líquido para o estado de vapor corresponde ao ponto de ebulição da substância, é a sua vaporização. Isso significa que a uma temperatura superior a menos 33 graus Celsius, a substância é vapor, ela é um gás. Hidróxido de cálcio, sulfato de amônio e sulfato de cálcio são substâncias iônicas. E esse tipo de substância é sólida à temperatura ambiente. Temperatura ambiente é a temperatura a 25 graus Celsius. Então nós temos 3 sólidos, não podem ser eles. A água, todo mundo sabe que a 25 graus Celsius ela é um líquido, então também não é. O que resta a substância NH3, que é a amônia, o gás amônia em condições ambientes. Letra D de Johnson & Johnson. No terceiro exercício, nós temos a informação de que a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, oficializou o nome de mais 2 elementos químicos, o elemento 114, o fleróvio, e o elemento 116, o livermório. Cada merda de nome, hein? Minha nossa. Mas enfim, nós temos aqui que o fleróvio, símbolo químico Fl, possui número atômico 114 e número de massa 289. E temos que o elemento livermório, de símbolo químico Lv, possui número atômico 116 e número de massa 292. A questão quer que a gente informe o número de nêutrons de cada um deles. Para fazermos isso, basta subtrairmos do número de massa o número atômico. Então, 289 menos 114, nós temos 175 nêutrons. E aqui, número de massa 292 menos os 116 prótons dele, temos 176 nêutrons. Alternativa B, de bosta. No nosso quarto e último exercício, nós temos um enunciado aqui falando sobre a substância nitrito de sódio, que é esse cidadão aqui, NaNO2. Então foi dada já uma reação balanceada. Ele pede: pode-se afirmar que, nessa etapa do processo,
A. Ocorre redução dos ânions nitritos por ação do sal ferroso. Então nós temos que verificar o que é que acontece com o nitrito antes da flecha, no lado dos reagentes, e depois da flecha, no lado dos produtos. Nós temos que ver então se o nitrogênio sofre ou não redução, que é o que se pede na letra A. Vou escrever aqui a fórmula do nitrito de sódio, NaNO2, e a do NO, que é o monóxido de nitrogênio. Então, antes da flecha, lado dos reagentes, depois da flecha, lado dos produtos. Para saber isso, nós precisamos dos NOx, que são os números de oxidação. E para isso, existe uma série de regras. O sódio é um metal alcalino, que é um elemento do grupo 1 da tabela periódica. Sempre que ele estiver em uma substância, o NOx dele será mais 1. O nitrogênio não tem regra, mas para o oxigênio tem. Exceto quando ele estiver em um peróxido, ele vai sempre possuir NOx menos 2. Para saber a carga do nitrogênio, temos uma outra regra, que a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então eu vou reescrever aqui os números. Mais 1 do sódio. O do nitrogênio nós não sabemos, eu vou colocar X. O do oxigênio, cada átomo tem NOx menos 2, só que são 2 átomos de oxigênio. 2 vezes menos 2, menos 4. Então essa soma tem que ser igual a 0. Fazendo aqui a continha, nós temos que X, que é o NOx do nitrogênio, é igual a mais 3. Então NOx do nitrogênio mais 3. No NO, o nitrogênio, como eu já disse, não tem regra. O oxigênio tem. Ele não é um peróxido aqui. Então nós temos que o NOx dele é menos 2. Para dar 0 à conta, o NOx do nitrogênio tem que ser mais 2. Mais 2 com menos 2, 0. Portanto, o NOx do nitrogênio variou de mais 3 para mais 2. Sofreu redução, que é o que afirma a alternativa A, de ácido acetil salicílico. Essa videoaula termina aqui. Para mais informações sobre a disciplina, acessem o site quefácil.com.br. Um abraço e até a próxima videoaula.